Olá pessoal, bacana. Iremos seguir adiante dentro do nosso tópico relacionando as forças intermoleculares e as propriedades físicas como solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Beleza. Qual será a relação entre solubilidade e as forças intermoleculares? Antes disso, é bom salientar, pessoal, sobre a famosa regra geral da solubilidade. O que é que ela diz? Semelhante dissolve semelhante. Em outras palavras, um composto polar só vai se dissolver em outro composto também de caráter polar. Um composto apolar só vai se dissolver, ou seja, só vai interagir em outro composto também de caráter apolar. Essa é a famosa regra geral da solubilidade, ok? Semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, óleo e água se dissolvem, interagem? Não. A água tem um caráter polar, apresenta ligações do tipo hidrogênio em relação às interações intermoleculares. A água apresenta ligação de hidrogênio. Ok? O óleo, em contrapartida, tem um caráter apolar. E, observem aí, não apresenta semelhança no caráter. Enquanto a água é polar, o óleo é apolar. Lembrem-se da regra geral da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Então, vamos aí. Sabendo que a água e etanol são polares e a gasolina é formada por uma mistura de compostos apolares, os resultados experimentais relatados permitem ilustrar uma tendência geral a que se observa. Beleza? Então observa aí as situações do que pode explicar a dissolução ou não dessas misturas aí. Água e etanol vai formar uma mistura homogênea, uma única fase. Tanto a água quanto o etanol são polares, vão se dissolver. Gasolina e querosene também vão formar uma mistura homogênea, uma única fase. Tanto a gasolina quanto o querosene são apolares, mesmo caráter. Vão interagir, vão se dissolver. A gasolina e a água vão formar uma mistura heterogênea, ou seja, com duas fases. Gasolina em cima, a água embaixo. Beleza? Por quê? Gasolina é apolar, água é polar. Caráteres diferentes, não tem conversa, não há interação. Beleza? Então lembrem-se a partir disso daí da questão da solubilidade. Agora a gente vai abordar outro detalhe importante para a gente seguir adiante. A intensidade das forças intermoleculares. Quais foram as principais forças intermoleculares que nós vimos? Essas daqui. Dipolo induzido, também chamada de dipolo instantâneo, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Foram as três principais forças intermoleculares que nós vimos até o momento. Nós temos aí o sentido da ordem crescente de intensidade, da mais fraca até a mais forte. Observe que a mais fraca, de menor intensidade, é a dipolo induzido. É a intensidade que facilmente pode ser rompida. Aqui tem uma intensidade intermediária, é a dipolo permanente. É um pouquinho mais difícil de ser rompida, de ser quebrada, esse tipo de ligação. E a mais intensa de todas, a mais forte, é a interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Ou seja, mais difícil de ser rompida. Então, atendem a esses critérios aí, justamente para observar a força de intensidade entre os tipos de interações intermoleculares. Beleza? Então, vamos lá. Forças intermoleculares, qual é a relação entre forças intermoleculares e ponto de fusão ou de ebulição? Lembrando que fusão é uma mudança de estado físico, sólido para o líquido. Lembrando que ebulição também é uma mudança de estado físico,
líquido para o vapor. Então, bora lá. Quando uma substância molecular passa do estado líquido ou sólido para o estado gasoso, ocorre rompimento de ligações intermoleculares. Toda vez que ocorre uma mudança de estado físico, ocorre rompimento, quebra de ligações químicas. Porque as substâncias moleculares têm diferentes pontos de ebulição. E aí? Eis a questão. Isso depende basicamente de dois fatores: do tamanho da molécula e do tipo de interação existente entre as substâncias. Então, por que as substâncias, de modo geral, apresentam pontos de fusão e de ebulição diferentes? Vai depender de dois fatores: o tamanho da molécula e o tipo de interação intermolecular entre essas substâncias. Ok? Então, em relação ao tamanho da molécula e em relação ao tipo de força intermolecular, o que é que nós podemos destacar? Ao compararmos duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, tenho duas substâncias, elas apresentam o mesmo tipo de interação. Ambas apresentam interação do tipo dipolo induzido, por exemplo. Então, eu vou analisar o tamanho. Aquela que tiver maior tamanho vai também possuir o maior ponto de ebulição, ou seja, uma relação diretamente proporcional. Quanto maior o tamanho da molécula, maior é a temperatura de ebulição de fusão. Tá? Eu tenho dois compostos, uma molécula A e uma molécula B. Se eu for analisar o ponto de fusão e o ponto de ebulição pelo tamanho, eu vou analisar a massa, o tamanho. Ok? Aquela que tiver maior massa, maior tamanho, maior a temperatura de ebulição ou maior a temperatura de fusão. Ao compararmos duas substâncias, agora com massas moleculares próximas, ou seja, mesmo tamanho, mesma massa, eu tenho dois compostos que eles apresentam a mesma massa, mesmo tamanho. Então, qual o critério que eu vou utilizar é para me analisar qual vai ter maior temperatura de fusão e de ebulição? O critério, a intensidade da força intermolecular. Ok? Quanto maior a intensidade da força intermolecular, automaticamente maior a temperatura de ebulição. Beleza? Então, vamos supor aqui. Eu tenho, por exemplo, duas substâncias. Eu vou pegar a água, ok? Que é formado por pontes de hidrogênio. Lembre-se, é uma molécula de água, H2O. E vou pegar um composto, um hidrocarboneto, formado só por carbono e hidrogênio. Qual desses caras aí vai ter maior ponto de ebulição de fusão? Vou analisando pelo tipo de força intermolecular. A água tem ligação de hidrogênio. Lembra naquela tabela, naquela sequência anterior que a gente viu, a ordem crescente de intensidade, de força, não é isso? Das forças intermoleculares. A água tem ligação de hidrogênio. Então, entre água e um hidrocarboneto, tá? Quem é que vai ter maior ponto de fusão e de ebulição? A água. O hidrocarboneto é apolar. Apolar, que tipo de interação existe entre moléculas apolares? Dipolo induzido. Ah, lembrei, a dipolo induzido é a interação mais fraca. Interação mais fraca, menor ponto de fusão ou de ebulição. Lembre-se lá, então, agora da água. A água, ela tem OH. A OH é uma ligação de hidrogênio. Lembre-se, qual o tipo de interação mais forte? A ligação de hidrogênio. Quanto maior o tipo de interação, no caso aí a água, tem o maior tipo de interação intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, maior é a temperatura de ebulição ou de fusão. Então, eis os detalhes aí, tá? Quando eu vou analisar o ponto de fusão ou de ebulição das substâncias, eu vou analisar dois fatores: tamanho da molécula e a intensidade da força da ligação. Quanto maior o tamanho da molécula, quanto maior sua massa,
maior vai ser a temperatura de fusão ou de ebulição. Ok? E também eu posso analisar o tipo de interação, o tipo de ligação intermolecular. Quanto mais forte for o tipo de ligação que une a substância, maior também será a sua temperatura de fusão ou de ebulição. Beleza, adiante, vai uma lista de atividade para a gente reforçar esse tópico aqui. Valeu, obrigado pela atenção. Fui, pessoal, fiquem com Deus.